Olha só, o economista-chefe do Fundo Verde, Daniel Leichtsenring, escreveu um artigo chamado Haverá dominância fiscal? Ponto de interrogação. Ele diz que a dominância fiscal é uma situação em que a preocupação é toda com as contas do governo e isso prejudica investimentos. Ele traduz dominância fiscal em duas palavras: dívidas demais. Não apenas num dado momento, mas especialmente a perspectiva sobre a evolução futura das finanças públicas. Quer dizer, não basta você chegar e dizer assim, a situação está ruim, mas você olhar e dizer assim, vai piorar, vai melhorar, enfim. Se vai piorar, então, segundo ele, haverá dominância fiscal. E ele insiste muito na questão da percepção, quer dizer, que existe algo muito ligado à percepção nisso. Dá um exemplo. As mesmas medidas adotadas concretamente por Temer, se tivesse medida reajuste de servidores, Bolsa Família, renegociação da dívida dos estados e etc., se tivessem sido adotadas por Dilma, a percepção da viabilidade fiscal do país teria azedado de maneira ainda mais relevante. Ele diz que azedou bastante. Ele critica a determinação da Carta de 88 de que haja um percentual obrigatório de gasto em saúde, educação e seguridade social. E esses gastos somam hoje algo perto de 1/3 do orçamento federal e não terão queda real nos próximos anos. Pelas contas do economista, ele põe uma tabela no final, a dívida pública sai dos atuais 70% do PIB para 105% do PIB em 2026. Muito bem, ele demonstra assim que, como eu já disse, haverá dominância fiscal, já que, aspas, a soma dos fluxos de receita do Estado, todos os impostos futuros, será inferior à soma de todos os gastos do governo no futuro. Acontece que nesse raciocínio certas possibilidades são deixadas de lado. Vamos a apenas duas delas a título de exemplo, sem nenhuma pretensão de esgotar a coisa. Reforma tributária. Se for feita uma reforma tributária que transforme o regime de impostos do país em progressivo, ao invés do que ele é hoje, regressivo, ou seja, quanto maior a renda, pessoas e empresas, proporcionalmente a carga tributária é menor. Em outras palavras, quem pode mais chora menos, como assinalou a internauta Vanete Santana, que mora em Neuss, Alemanha. Não se trata exatamente de aumentar a carga tributária geral, medida que pode levar a uma queda de receita devido ao aumento da sonegação. Então, não é disso que se está falando. Está em modificar o regime de impostos do país. Tem que estudar, tem que ver se passando de regressiva, como ela é, sei lá, desde sempre, a progressiva, você pode ter um aumento de arrecadação. Segundo, de redirecionar os gastos em saúde, educação e conexos, para falar nos dois setores mais importantes, a saúde e a educação. Eu fico no caso da saúde. Se o país investir mais em saneamento básico, cairão os gastos de saúde, graças à redução da incidência de doenças infecciosas e parasitárias. Avalia-se que cada real investido em saneamento economiza R$ 4 em outros setores, sem mencionar impactos na arrecadação, graças ao aumento do volume de obras e empregos, por exemplo. Isso está dito numa matéria da Folha de São Paulo do dia 10 de agosto, quarta-feira. É claro que isso daí é argumentação da Confederação Nacional da Indústria em favor de se estimular obras de saneamento. Entretanto, o governo interino acaba de vetar um subsídio destinado ao setor de saneamento básico no valor de R$ 2 bilhões por ano. Esse subsídio estava num projeto de lei apresentado pelo então senador José Serra, hoje ministro das Relações Exteriores do mesmo governo. Esse projeto foi aprovado no Congresso no fim do ano passado. O artigo vetado previa desconto na alíquota do PIS/COFINS cobradas de empresa de saneamento em troca de obras novas no setor nos próximos 10 anos.
A indicação do veto partiu dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento sob o argumento de que haveria perda de receita sem determinação de outra fonte para compensação, além de problemas de técnica orçamentária que foram apontados. Em 2007, no governo Lula II, iniciativa semelhante já havia sido derrubada sob os mesmos argumentos. Isso aí mostra a persistência de uma determinada lógica do gasto público, uma inércia político-administrativa que nem é considerada no texto do economista do Fundo Verde, como se estivéssemos condenados à repetição dos erros. Eu insisto, este é apenas um aspecto questionável de políticas públicas e há dezenas, centenas, talvez milhares deles em tempo. 40% dos domicílios do país não são atendidos por rede de esgoto e nos estados do Norte e do Nordeste esse índice chega a 70%. É isso.